E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha, se ainda não tá tudo bem, eu garanto que já já vai ficar, porque hoje nós temos mais um daqueles vídeos refutando categoricamente Lacrola que quer pagar de sabichão, que finge que entende muito do que tá falando, mas que na sua tentativa de argumentar, acaba por demonstrar que na verdade o seu embasamento tem a profundidade de um pires. Como vocês já viram aí no título, o tópico do vídeo de hoje é a famigerada polêmica sobre o Homem-Aranha desarmamentista. Essa discussão foi levantada pelo novo jogo do Miranha, né? Já que logo na primeira missão do game, após a introdução, você precisa impedir um assalto a um clube de tiros, e aí o amigão da vizinhança começa a fazer piadocas falando que os clubes de tiro deveriam fechar e que no lugar deveríamos ter clubes de elogios. Quem teve a ideia de fazer um clube de armas na cidade? Acho que eu vou criar uma petição para substituir os clubes de armas por coisa melhor. Tá lá em cima! Tipo um clube de elogios. Elogio não machuca ninguém. E é de graça. Já comentei isso aqui no canal, já ofereci vários contrapontos aos lacrolas que defendem que não, essa cena não tem nada de lacração, é totalmente coerente Peter Parker, Homem-Aranha, o amigão da vizinhança, fazer sim essas piadinhas enquanto está lutando. Mais do que isso, Peter Parker odeia sim armas, tem traumas de armas, afinal de contas, o seu tio foi morto por uma. Eu tô aqui, tio Ben. Bom, nesse vídeo que tá aparecendo no card, eu já demonstrei por que esse argumento é idiota. Porém, hoje eu venho trazer a resposta definitiva sobre essa questão do Peter Parker desarmamentista, utilizando como fontes HQs que abordaram diretamente esse tema das armas. E o mais interessante de tudo, HQs que vinham sendo utilizadas como argumento justamente dos lacrolas para apontar que não, o Peter canônico das HQs já era desarmamentista sim, então o do jogo tá sendo bastante coerente com o personagem original. Vamos ver então se isso faz sentido. Essa publicação do Twitter foi uma das que repercutiu bastante. Ela foca em vários outros debates, né, o desenho do Superman, o Godzilla, mas a gente vai focar na questão do Homem-Aranha. E percebam que ele já coloca um quadrinho ali que indicaria esse viés desarmamentista do personagem. Só pelo traço dá pra ver que é uma HQ do Romitinho, eu já tinha lido essa história, ela é da Ron do Straczynski, ou seja, é lá do começo dos anos 2000, mas vamos deixar ela pra depois. Primeiro eu vou dar pra vocês um contexto do que rolou nessa discussão desse lacrola que pelo menos tentou, vai! Bom, nessa publicação ele fala que os nerdolas que falam que tudo é lacração, na verdade não entendem nada dos personagens, então ele deu uma zoada ali falando que essas são as grandes afirmações ditas por especialistas, ditos defensores da cultura pop, ou seja, os nerdolas pagam de especialistas, mas não sabem de nada, né? Quem sabe mesmo é esse cara. Pois bem, eu respondi esse tweet falando, sabe qual a diferença do nerdola que reclama de obras por serem lacradoras e do lacrola que reclama de Sound of Freedom por ser um filme de extrema direita QAnon? É que o nerdola reclama de coisas que de fato estão nas obras, apresentando bons argumentos e provando o seu ponto. E embaixo eu coloquei um argumento que eu já trouxe aqui em outros vídeos falando, ó, o Peter, que no game da Insomniac usa várias armas, é tão burro e hipócrita que ele não compreende que armas podem ser usadas para defesa pessoal. Por isso ele deu uma bronca na Mary Jane por ajudá-lo usando uma arma de fogo, né? Porque isso não acontece nessa HQ. A Mary Jane usa uma arma ali pra ajudar ele no meio da batalha contra o Duende Verde e o Peter não fala nada. Ele age com naturalidade, afinal a Mary Jane não tem poderes, precisa da arma pra se defender, utilizou ela pra defender a si e também ao seu amor e tá tudo certo. A arma sendo utilizada pra legítima defesa, que é o que qualquer armamentista defende. Mete a bala dele. Não consegue, não é? Consegue sim, ele não tem ninguém aqui, eu não vou contar pra ninguém, não. Mata Foi ele, o que eu vai. pensei. Ele quer te sacanear, mata ele. Aí o nosso querido Lacrola respondeu o meu tweet falando isso aqui. O argumento dos caras pra defender que Homem-Aranha não é contra armas. E colocou um argumento que não era meu. Alguma página reuniu essas imagens do Homem-Aranha utilizando armas pra falar que na verdade ele usa arma sim. E de fato não foi uma imagem muito feliz, porque aqui a gente tem o superior Homem-Aranha, que é o Dr. Octopus, não é o Peter. Aqui a gente tem o Homem-Aranha no ar, que é o Peter de outra realidade. Você pode até dizer, talvez, que se a essência do personagem fosse desarmamentista, não teriam versões alternativas do Peter Parker que utilizariam armas. Mas ok, concordo que isso é forçar um pouco a barra, porque versões alternativas, por vezes, se distanciam muito da original. Aqui a gente tem um bandido vestido de Homem-Aranha, e aqui a gente tem o Ben Reilly, que talvez seja o melhor argumento, porque ele é um clone do Peter. Então se um clone do Peter, com todas as memórias, lembranças, com a mesma personalidade, utiliza armas, e é um clone do Peter do Universo 616, a gente pode presumir que o trauma do Peter por arma não é assim tão grande. Porque o trauma do Peter também é o trauma do Ben, e claramente ele consegue entender que o que matou o seu tio não foi a arma, foi o bandido. Mas beleza, nenhum deles é o Peter, e aí os caras refutaram essa imagem falando basicamente isso. Só que eu respondi
o Lacrolla falando o seguinte: não precisa terceirizar o argumento, porque eu dei o meu próprio argumento nessa thread. Eu posso te dar mais uns 10 se esse aqui não for suficiente. E aí eu coloquei de novo a imagem da Mary Jane. E então chegamos no ponto alto desse debate. O Lacrollinha me respondeu falando: o seu argumento é um personagem coadjuvante do protagonista utilizando arma. Falar que a Mary Jane é só uma personagem coadjuvante nesse contexto aqui também é um pouquinho forçado, mas beleza. Aí ele falou: meu argumento: HQs do protagonista explicitamente dedicadas a problematizar as armas. E aí ele compartilhou aqui 2 capas de histórias antigas do Miranha, onde só pela capa você consegue imaginar que, pô, de fato, né, são histórias aí falando do desarmamento. Tem o Peter com uma pose meio revolts ali na frente e uma arma no fundo, né, então parece que ele tá irritado com as armas. Confesso que eu não tinha lido essas HQs, até porque não são HQs super populares. Na verdade, são HQs bem difíceis de encontrar, tá? Eu não encontrei elas em português, tive que ir atrás de site gringo e ler em inglês mesmo. Nessas horas você vê a importância do método BWay, inclusive, né? Se você ainda não fez, como que você vai ler uma história que não encontra em lugar nenhum em português se você não for fluente no idioma do Peter Parker? Então tá na hora de fazer o método BWay, melhor curso de inglês da internet, o link tá ali embaixo na descrição. E estamos em mês de Black Friday. Aproveita pra comprar o curso agora, porque tá com R$300 de desconto. Mesmo que você não consiga fazer agora, compra agora, porque passando a Black Friday acabou o desconto. Então clica ali no link, não perde a oportunidade. Enfim, peguei essas HQs pra ler. E não é que o enredo é bem diferente do que o Lacrollinha tá apontando? Mas que surpresa, não é mesmo? Os caras usando como argumento coisas que eles não leram. Ou pior ainda, que leram e não conseguiram entender. Uma pessoa respondeu ele em outro tweet usando o mesmo argumento que eu utilizei, falando ali da Mary Jane, né, que utilizou uma arma. E aí ele respondeu: para de repetir os argumentos do traje cômico. Vocês estão usando uma outra personagem como argumento quando existem HQs do personagem explicitamente dedicadas a problematizar as armas. E aí ele compartilhou esse trecho da HQ. Sim, Peter, as armas são responsáveis por muitas mortes de crianças. Por esse motivo, há quem defenda a proibição de suas vendas para particulares. Aí um outro funcionário do Clarim Diário chamado Lance pergunta: proibição? Mas e se um bandido invade a sua casa? Como você vai proteger a sua família? E o Rob responde: as coisas não são bem assim. Um revólver não significa necessariamente segurança. O que precisamos é de uma polícia bem estruturada e que funcione. Esse foi o argumento dele. Um discursinho desarmamentista do Rob com o contraponto de outro cara do Clarim, enquanto o Peter tá ali só escutando sem falar nada, pelo menos nesse trecho. Então o cara respondeu ele falando: esse diálogo é justamente o oposto de lacração. Aqui temos 2 personagens discutindo, mostrando 2 pontos de vista totalmente válidos. E aí o Lacrolla falou: quem mais fala nessa HQ é o Rob, que faz incontáveis discursos sobre problematização das armas, que é retratado como a voz da razão. Anotem essa fala do Lacrolla, tá? Porque a gente vai pra HQ e vamos ver se é assim mesmo. Essa HQ mostra várias cenas de pessoas, mesmo usando as armas com boas intenções, causando calamidades. É o que você chamaria fácil de panfletagem. Anotem essa também. Então ele disse que o Rob é quem mais fala na HQ, que ele faz vários discursos e que ele é tido na HQ como a voz da razão, e que a gente tem várias cenas mostrando pessoas tentando utilizar armas com boas intenções e causando calamidades. É assim que o Lacrolla diz que é a história. Agora vamos ver como realmente é a história. A gente começa com o Peter impedindo um assalto. Esses 2 caras invadiram uma lojinha. O Peter tava ali, tava vendo tudo, neutralizou os caras, Miranha sendo eficiente, como sempre. Acontece que a loja não tava vazia. O dono da loja escutou todo o barulho, levantou, já chegou armado, querendo dar um jeito na situação, e ele até fala por quê, ó. Era a 5ª vez que esses baderneiros invadiam a loja dele nesse mês. Então, depois de várias invasões, o cara foi lá armado, o Homem-Aranha ficou preocupado, né? Ele fala pro cara não atirar, porque a situação já tá sob controle. O dono da loja, que é representado, né, claramente como um senhor de idade que já tá pé da vida de tanto ser assaltado por esses marginais, no calor do momento, acaba disparando e ele mata um dos ladrões. E é assim que vai começar essa discussão sobre desarmamento nessa história. Pra quem já tá aí louco pra falar: nossa, tá vendo só, o Peter não queria que o velho tivesse usado a arma pra se defender. Bom, o Peter é contra matar, sim. A situação já tava sob controle. Então, nesse caso, é completamente natural que ele não queira que o senhor atire nos jovens e carregue a morte de um deles em suas costas. Mas enfim, como eu falei, isso aqui é só o pontapé inicial pra discussão. Por causa das fotos que o Peter tirou e levou pro Clarim, o Rob e o Lance começam a debater sobre desarmamento. E não se esqueçam, Lacrolla falou que a HQ mostra o Rob sendo quem mais fala e dando toda a razão pra ele, mostrando como se o Rob fosse o cara que realmente venceu o debate. Vamos ver se é assim. O Lance, que vai defender o ponto pró-armas, começa falando que ele gostaria de estar lá pra ter visto
tudo isso acontecer. No caso, o senhor defendeu seu patrimônio e matar o bandido. Aí o Peter fala, acredite em mim, Lance, você não ia querer ver, não. Aí o Lance fala que não entende por que o Peter tá tão chateado, sendo que um senhor de idade simplesmente atirou num arruaceiro que tava tentando roubar a loja dele. Aí o Peter fala, só que esse bandido era uma criança. Era um jovem, né? Eles falam kid, mas claramente não é uma criança mesmo, né? Deve ser um moleque na faixa dos 18 anos, um pouco mais, um pouco menos, não dá pra dizer com precisão. Aí o Lance fala, só que esse jovem tava armado. E aí o Rob começa a dar os pontos dele, né? Ele fala assim, tava todo mundo armado e era justamente esse o problema. Ele vai falando que se o jovem não tivesse em posse de uma arma pra começo de conversa, ele nem teria coragem de cometer o crime. E ele fala que se o dono da loja, ao invés de atirar, tivesse ligado pra polícia, a história não teria terminado desse jeito. E aí o Lance fala, são vários grandes e se, né, Rob? E o Lance continua, o dono da loja simplesmente protegeu a sua propriedade. E aí ele pergunta pro Rob, você tá falando que ninguém deveria ter direito a ter as suas próprias armas? E aí o Rob, que é o desarmamentista dessa edição, já fala uma parada que, desmancha por terra todo o argumento do Lacrolla querendo passar pano pro jogo do Miranha. O desarmamentista fala, não, eu posso tolerar a posse de armas por parte de policiais, de militares, de frequentadores de clubes de tiro. Olha só, até o desarmamentista Rob é a favor dos clubes de tiros. Justamente o que o Peter, nada lacrador, tava criticando lá no jogo. Cara, isso aqui é muito interessante. Essa história, salvo engano, ela é dos anos 70. Percebam o tamanho da radicalização da esquerda. Nos anos 70, um desarmamentista era favorável a clube de tiro. Hoje em dia, um personagem neutro e que não está lacrando, fala que tem que fechar clube de tiro e colocar clube de elogio no lugar. É claro, ele também fala que as armas nunca devem sair dos clubes de tiro. Devem ser usadas apenas lá. Mas beleza, é uma posição desarmamentista mais razoável do que de 99% dos desarmamentistas atuais. Eu me confundi, eu falei que a HQ é dos anos 70, porque eu vi aqui em 1976, mas na verdade ela é dos anos 80. Aí o Rob, pra sustentar o seu argumento, começa a levantar alguns dados daqueles anos, falando que armas de fogo foram utilizadas na maior parte dos crimes, o que é óbvio, né? A gente sabe. A maioria dos criminosos de fato utiliza armas de fogo, porque não importa se elas são legais ou se elas são proibidas, criminosos não cumprem a lei. O ponto é que também a maior parte dessas armas utilizadas nos crimes são armas ilegais. A boca é nossa! Então não adianta proibir, porque essas armas que estão sendo utilizadas para cometer esses crimes vão continuar sendo utilizadas. E o Lance vai mais ou menos por esse caminho na sua argumentação. Ele fala que justamente por terem tantos crimes sendo cometidos por armas de fogo, é que as pessoas deveriam ter o direito de ter as suas próprias armas para se defender. Ele fala que isso é mais um motivo, na verdade, para ser a favor do armamento civil. E aí o Rob até fala, bom, esse é um argumento do pessoal que faz lobby pró-arma, né? E aqui vai ficar interessante, porque o Peter vai entrar no debate pela primeira vez. E só espero que os Lacrolla vão se revirar um pouquinho mais quando isso acontecer. O Rob tenta rebater o Lance falando que as pistolas usadas para sua proteção têm mais chance de acabar matando acidentalmente você ou algum membro da sua família do que um ladrão. E aí, a primeira participação do Peter na conversa é pra contrariar o Rob. Ele responde, então Rob, até eu sei que a maior parte dos homicídios acontecem entre familiares e amigos, seja usando pistolas ou não. E aí o Rob, que o Lacrolla falou que nesse debate é mostrado como o cara que é a voz da razão, muda de assunto, porque não consegue responder o Peter, e vai tentar usar um apelo emocional, falando, mas não se esqueça das crianças. Aí o Peter pergunta, as crianças? E aí a gente vai pra aquela página que a gente já tinha visto antes. Só que perceba que tem uma coisinha curiosa nessa página. Já notou? Essa é a página original, essa é a página divulgada no Twitter. O diálogo foi completamente alterado, inclusive tiraram a fala do Peter. E é uma fala onde ele novamente contraria o Rob. E mais uma vez o Rob não consegue responder. O primeiro balão é praticamente isso aqui mesmo. O Rob tá falando que muitas crianças morrem em decorrência de armas de fogo e por isso que tem pessoas que são contra a sua liberação. E aí, ao contrário do que o Lance fala nessa tradução, na versão original ele fala que banir armas de fogo é inconstitucional. E aí ele cita a famosa Segunda Emenda Americana, que garante para cada civil o direito de ter a sua própria arma. E aí o Rob fala, bom, não é exatamente isso que a Segunda Emenda fala. E aí o Rob aqui dá uma de Xandão e tenta reinterpretar a Constituição. Ele cita 4 ocasiões onde a Suprema Corte Americana reinterpretou o que os pais fundadores dos Estados Unidos quiseram dizer. E nessas ocasiões a Suprema Corte tinha interpretado que não era exatamente sobre defesa pessoal, mas sim sobre uma milícia organizada que vai proteger o cidadão. Que por sinal é uma ideia terrível. Mas ok, foi o argumento do Rob, o senhor da razão nessa HQ. E aí mais uma vez o Peter
responde, dá uma cortada no Robbie falando: sim, só que isso aí foi uma decisão da Suprema Corte, não é a Constituição em si. Ou seja, mais uma vez Peter Parker based, se colocando contra decisões inconstitucionais da Suprema Corte. Cara, o Lacrolla me recomendou aí uma HQ panfletária de extrema esquerda do Miranha, e eu recebi um Miranha que no Brasil seria contra o Xandão. Se o objetivo era me fazer amar mais ainda esse personagem, conseguiu. E novamente, o Robbie simplesmente concorda, fala: você tá certo, Peter. Foi uma decisão da Suprema Corte, não é o que a Constituição fala. E a gente já tá chegando no fim do debate, e o final é a melhor parte. O Peter pergunta pro Robbie: então você tá advogando a favor de um controle total de armas, Robbie? É só banir a posse e o porte de pistolas dos civis? E aí o Robbie responde: crimes violentos costumam ser menos frequentemente cometidos por rifles e shotguns 12. E essas armas que são maiores também são mais difíceis de esconder. Eu não tenho nada contra a licença para caçadores. Então, o Robbie é a favor de utilizar armas para caçar animais, mas não pessoas. E aí, o Lance usa aquele argumento que eu usei lá atrás e dá a cartada final. Só que criminosos vão continuar dando um jeito de conseguir pistolas. O Peter acha bom o argumento do Lance e pergunta pro Robbie: o que você tem a dizer sobre isso? E aí, Robbie, qual é a sua resposta pro fato de que criminosos sempre vão dar um jeito de conseguir pistolas? Eu tô traduzindo pistolas, que são armas de mão, né? Enfim, qualquer Glock, revólver, essas armas menores, né? E aí, olha só, o quadrinho que mostra o Robbie como a voz da razão, disse o Lacrolla. A discussão termina com essa mensagenzinha aqui, ó: Robbie Robertson não consegue encontrar uma resposta pra isso. No final, o desarmamentista fica sem argumentos. E o Peter Parker, participando diretamente de uma discussão sobre a legalidade de armas de fogo, todas as vezes que se posicionou foi contra o desarmamentista e concordando ou se colocando mais ao lado do armamentista. Só isso aqui já prova completamente que lacrolas que falam que Peter Parker tem que ser contra armas necessariamente não entendem nada do personagem, utilizam como argumentos HQs que eles nem leram e, pior, defendem que Peter Parker seja um grande hipócrita. Mas calma que ainda tem muito mais. Quando eu terminar esse vídeo, mano, não vai ter um mísero argumento que um lacrola possa utilizar pra defender que, sim, Peter Parker é desarmamentista e que o jogo da Insomniac não lacrou nada. Mas antes de continuar, Black November, preciso lembrar vocês da maior promoção do ano do serviço de streaming da Brasil Paralelo. O plano base tá saindo por menos de R$10 por mês. E no streaming da BP, você não corre risco de ficar recebendo discursinho desarmamentista, por exemplo. Porque eles fazem toda a curadoria, tem conteúdo voltado pro público infantil que é seguro pra todas as idades, fora as produções da Brasil Paralelo que também são sensacionais. A promoção tá acabando, hein? Estamos chegando nos últimos dias, então não perde essa oportunidade. Faz já a sua assinatura utilizando o link que tá ali na descrição. Passando a Black Friday, você perdeu 50% de desconto. Não deixa isso acontecer. Enfim, vamos seguir dando uma olhada nessa história. O primeiro ponto do lacrola que não leu a história, ou que leu e não conseguiu entender, a gente já mostrou que tá completamente errado. Agora vamos dar uma olhada nesse segundo ponto. A HQ mostrando várias cenas onde pessoas usam as armas de fogo, mesmo com boas intenções acabam causando calamidades. Na verdade, o que acontece é que chega no Clarim Diário uma notícia sobre um carregamento especial que uns contrabandistas de arma estão preparando. E aí a história começa a focar no real problema da sociedade, que são as armas ilegais, as armas contrabandeadas. Essas armas precisam sair de circulação, porque são majoritariamente utilizadas por bandidos. E são essas armas que a HQ problematiza, armas ilegais. E aí eu te pergunto, ser contra o contrabando de armas é coisa de desarmamentista exclusivamente? Os lacrolas acham mesmo que as pessoas que defendem o comércio legal de armas defendem o comércio ilegal? É aquela velha história, o lacrola ele só olha os balãozinhos, né? Ele vê as figurinhas, quer ver os personagens se batendo, ele não consegue ler os textos, não consegue entender, interpretar. É muito difícil, olha só, é texto demais. Como é que eles vão entender os argumentos assim, poxa? Aí o nosso amigo Miranha vai lá impedir o carregamento. Aqui tem mais uma fala sensacional dele, um pensamento, né? Ele nunca tinha pensado muito sobre o controle de armas anteriormente, mas ele sabe que armas ilegais causam muitas mortes. E por isso, ele precisa impedir esse carregamento que tá chegando. Isso aqui é interessante, porque é basicamente o argumento que eu usei no meu outro vídeo. Eu falei que Peter Parker, sendo um gênio, sendo um cara estudioso e sendo um combatente do crime, teria obrigação de saber que a maior parte dos crimes acontecem utilizando armas ilegais, e não armas que são vendidas em clubes de tiro. Esse foi o argumento que eu usei. E olha só, é exatamente o que o Peter fala nessa HQ desarmamentistas que os lacrolas estão usando pra falar que o Miranha é contra armas. Quem diria, parece que sou eu que conheço o mesmo personagem no fim das contas, e não o lacrola que finge que lê as HQs. Pra defender que não faria sentido o Peter ser desarmamentista,
eu usei o mesmo argumento que o próprio Peter usou aqui. E aí nós temos os painéis, né, que mostram fatalidades envolvendo armas de fogo. Só que olha como são interessantes esses painéis, super desarmamentistas. Aqui, a HQ narra um acidente envolvendo arma de fogo, mas ela faz questão de deixar claro no texto que a arma utilizada nesse acidente foi comprada de maneira ilegal. Até nesse quadro, onde você realmente poderia imaginar, bom, eles mostraram aqui que armas podem acabar gerando acidentes, né, tragédias. Até nesse quadro que poderia ser um grande argumento desarmamentista, eles enfatizam que essa foi uma arma ilegal utilizada, o que só reforça o ponto da HQ, que o grande problema não são as armas em si, mas sim o contrabando, o comércio ilegal. E é claro, armas são perigosas, todo mundo sabe disso. Você precisa ser extremamente responsável se quiser utilizar uma arma, mas todo mundo sabe disso, não só os desarmamentistas. Aí o Miranha vai pegando os bandidos, vai prendendo eles, e aí nós temos uma outra situação terrível envolvendo arma de fogo. Dessa vez é um assalto. Inclusive, eu acho que isso aqui é uma referência ao Batman, porque o ladrão tá com umas joias na mão, a gente tá vendo aqui um casal. Na verdade, vou ser franco com vocês, quem me ajudou a encontrar essas HQs aqui foi o Marcos, meu querido amigo Marcos, outro grandíssimo fã do Homem-Aranha, com quem frequentemente tenho essas conversas sobre Homem-Aranha e já fizemos alguns vídeos aqui no canal, né? E foi ele que pegou a referência. Ele que falou, mano, isso aqui não é uma referência ao Batman, eu acho que é. Então já fica aqui também a minha recomendação pra quem ainda não é inscrito no canal do Marcos, que é o Reaper Dub, se inscreve, porque ele faz vídeos ótimos sobre o Homem-Aranha lá também. Então se você gosta do personagem, se inscreve e acompanha ele. E ele foi brabo, me ajudou a encontrar essas HQs pra poder fazer esse vídeo. Enfim, aqui a gente tem mais uma arma ilegal sendo utilizada. É um bandido usando uma arma. Então, como vocês podem ver, os painéis vão sempre pra essa direção. E aqui a gente tem o melhor painel de todos. Essa aqui é pra fazer os desarmamentistas chorarem. Olha o que fala o texto desse painel. Em algum lugar da cidade, essa família é surpreendida por um ladrão. Eles estão indefesos. O ladrão não. Olha o painel, mano, da HQ mostrando várias tragédias acontecendo envolvendo armas. Tem como ser mais escrachado que isso? A família tá desarmada. A família tá indefesa. O ladrão não tá indefeso. O ladrão tá armado. Você vai me falar que isso aqui é um painel desarmamentista. E segue assim, mano. Depois tem várias cenas exaltando o trabalho da polícia também. É uma HQ que exalta bastante os policiais. Aqui mostra uma outra tragédia que são os contrabandistas matando um policial utilizando armas ilegais também. Enfim, são basicamente várias pessoas morrendo através de armas ilegais, que é o problema que a HQ levanta de fato. E inclusive ela termina aqui mostrando o John aparecendo, falando sobre esse caso e falando que eles não sabem exatamente como resolver esse problema das armas. Mas é isso. O Lacrola olha a capa com o Miranha revoltado na frente de uma arma e já pensa, HQ desarmamentista, vou usar como argumento. Só que não leu a história. Ou pior, se leu não entendeu, como falei antes. A outra HQ que o cara citou foi essa daqui, né? Só que essa é na verdade a segunda parte. A primeira é essa. Essa história é um pouco mais recente, ela é dos anos 90. E ao contrário da outra, o objetivo dessa não é levantar um grande debate sobre regularizar ou não as armas, proibir ou não as armas. Na verdade, essa aqui tem um foco mais específico. Mas óbvio, as armas ainda são um tema, né? Dá pra ver logo no começo, ela vai descrevendo a sensação de utilizar uma arma de fogo, mostra a arma de um jeito meio glamourizado, e aí já começa a contar a sua história. A gente tem o Miranha fazendo uma ronda, padrãozinho, tá observando alguns meliantes, e aí a história vai mostrando a ação do Peter e ao mesmo tempo um molequinho distraído. Aqui a gente já começa a ver, né, que ele tem um certo interesse por armas. Esse molequinho, por ser meio estranho, meio imaginativo demais, ele não se dá muito bem na escola, ele sofre bullying. Aí tem uma cena bem longa até, mostrando o bullying que ele sofre, pra gente se compadecer com o moleque, né? Voltamos pro Miranha de olho nos bandidos. Ele atua pra impedir a ação dos caras, pega a arma de um deles e joga contra o cara, vai atrás dos outros, o molequinho que sofre bullying tá chegando ali no lugar. Enfim, o grande ponto aqui é, no meio dessa ação do Miranha, uma arma acaba se perdendo. E quem encontra a arma é justamente o molequinho que sofre bullying. O Miranha até vê que isso aconteceu, só que ele não consegue agir naquele momento porque os bandidos estão fugindo, então ele precisa continuar a sua ação. Ele termina de prender o último meliante, volta pra tentar encontrar o moleque, não encontra mais. E aí essa primeira parte termina com o moleque todo extasiado ali com a arma de fogo, que agora vai dar poder pra ele. E então nós chegamos nessa edição. O molequinho já começa a fantasiar, usar a arma pra se vingar dos valentões que fazem bullying com ele. Ele decide se vingar então do valentão e ele pede pro valentão encontrar ele num playground às 9 horas e ele avisa que tá armado, inclusive. Depois disso, o Peter começa a procurar o moleque, né? Ele vai até uma escola que era perto do lugar onde o molequinho tinha encontrado a arma. Vai fazer a pesquisa dele pra ver se ele consegue encontrar. A diretora ajuda ele, acaba descobrindo quem é o moleque. O Peter vai até os pais do moleque, avisa a situação,
Fala que tá preocupado, que acha que ele tem uma arma, os pais pedem pra ir junto com ele, aí eles vão até o local onde o molequinho tinha marcado com os valentões. Miranha leva os pais dele até lá também. O molequinho tá segurando a arma, tá apontando pro valentão, o valentão não se intimida. Aí tem um texto falando que o moleque, na verdade, ele tá com a arma, mas ele continua com medo, não é tão fácil assim puxar o gatilho. Aí o Miranha chega lá, começa a falar pra ele não fazer aquilo, faz um discurso sobre não ser justificável, né, se vingar das pessoas. Ele sabe que o bullying é ruim, mas o moleque precisa ser melhor do que isso. Um dos bandidos estava ali também tentando recuperar a arma que estava em posse do molequinho. O Miranha percebe, neutraliza ele, o molequinho assustado dá um tiro naquela direção, o tiro vai na direção do Homem-Aranha, só que ele tem sentido de aranha e super agilidade, então ele desvia, e aí ele fala pro moleque: olha só, você atirou em mim. Se ele não tivesse sentido de aranha, ele teria sido atingido. E aí começa a explicar pra ele que isso não é legal, que a vida não é como nos filmes, né, do Cybercop, né, claramente uma referência ao Robocop. O Aranha fala que armas nem sempre são capazes de resolver os seus problemas, nem sempre. Ele não fala nunca, mas ele basicamente dá uma lição pro moleque sobre o perigo das armas, a responsabilidade que ele precisa ter, como é realmente uma parada que pode dar pra ele a capacidade de matar, mas que não faz com que ele seja mais forte, mais legal. Ele não é uma pessoa melhor por estar armada. Mas a questão aqui é que não é uma história contra armas, novamente. É uma história contra crianças usarem armas pra reagir ao bullying que elas sofrem nas escolas. A intenção da HQ, na verdade, ela é muito óbvia, porque a gente sabe que existe esse problema do mass shooting nas escolas americanas. Lá o bullying é muito mais pesado do que é aqui no Brasil, né? Em média, o negócio lá é bem mais tenso, e esse tipo de situação acontece vez ou outra. Então, como muitos jovens leem as HQs do Homem-Aranha, faz sentido uma história sobre não reagir ao bullying que sofre na escola, levando uma arma e atirando nos valentões. Ninguém que é pró-armas defende crianças usando armas. Defende mass shooting. Existem até vários argumentos que demonstram que esses mass shooting costumam ser muito piores em zonas livres de arma, porque lá os atiradores sabem que não tem ninguém armado que possa impedir. Mas enfim, o foco aqui é mostrar que mais uma história desarmamentista do Miranha, na verdade, não é exatamente desarmamentista, e ainda tem um diálogo interessante nessa história também. Mais uma vez, da boca de Peter Parker, os seguintes dizeres: a arma é uma ferramenta, Marion. Nem melhor nem pior do que qualquer outra ferramenta, como um machado, uma pá ou qualquer outra coisa. Uma arma é tão boa ou tão má quanto o homem que a utiliza. É isso que Peter Parker objetivamente fala sobre armas em mais uma HQ desarmamentista. Realmente, diálogo de alguém traumatizado que não tolera armas de forma alguma, que acha que os clubes de tiro devem ser fechados e substituídos por clubes de elogio. Novamente percebemos, na opinião do Miranha, o problema não é a arma em si. Ah, mas veja bem, isso aqui tá entre aspas, ele tá citando, sim, ele está citando um filme do qual ele é fã. Fica claro nessa HQ que ele é fã, que é um faroeste antigo. Ele falou: você nunca assistiu Shane? A gun is a tool, Marion. No better, no worse than any other tool. An axe, a shovel, or anything. A gun is as good or as bad as the man using it. Remember that. Então tem mais isso agora para os nossos argumentos. Além de ser fã dos Vingadores extremamente armados, Miranha também é fã de faroeste. Tente encontrar um protagonista de faroeste que não utilize uma arma. Ou melhor ainda, que não resolva os seus problemas através de uma arma. E ainda não acabou. Vocês lembram que lá no primeiro tweet a gente tem essa cena aqui? Uma HQ mais atual do Romitinha com Straczynski? Pois é, não vamos deixar ela passar também. Será que nessa HQ finalmente o Miranha fala que odeia armas, que é contra armas, não tolera armas, que quer que os clubes de tiro sejam fechados? Vamos conferir. Porque a gente já viu o Peter Parker armamentista nos anos 80. Vimos também nos anos 90. Agora vamos pros anos 2000. Essa história aqui é Amazing Spider-Man 505. O Miranha encontra policiais aqui de olho num ladrão de bicicleta. Pergunta o que eles estão fazendo. O Miranha vê o tal ladrão chegando. Percebe mais uma vez que é só um menino. Ele percebe que tem alguma coisa estranha com o moleque. Os policiais estão vendo ali, ó, ele tentando roubar a bicicleta. E nisso o Homem-Aranha que tá ali espreitando percebe: ó não, uma arma. O moleque tá armado. A polícia chega. O Homem-Aranha começa a pensar: ah, entendi, ele tá armado, foi por isso que meu sentido aranha disparou. Se eu não for rápido, a coisa vai ficar feia. Eu tenho que avisar os tiras primeiro. Eles são adultos, devem ter bom senso. O Miranha tiroteia na arma do moleque. E aí ele começa a falar com os policiais pra que eles não atrapalhem. Fala que tá tudo sob controle. Os caras falam: ah, ele tá armado. E aí o Aranha fala: tá tudo bem, não estraguem tudo. O moleque tá claramente assustado e o Homem-Aranha tá tentando ajudar, né? Impedir que o moleque atire na polícia, a polícia atire de volta e uma tragédia maior aconteça. Enfim, o Homem-Aranha continua atrás do moleque, encontra ele no topo desse prédio, e aí ele chama o molequinho pra conversar. Enfim, eu não vou ler toda a conversa dos dois, mas basicamente o resumo dessa história é, mais uma vez, uma criança que se sente excluída, que sofre bullying, os outros moleques falam que ele não é nada, que ele é um bunda mole. Aí ele pegou a arma do pai dele pra provar pra esses moleques que ele pode ser tão durão quanto os outros. E novamente, o Homem-Aranha explica pro moleque que ele não precisa fazer isso.
Então aqui, ao invés de só prender, como novamente é uma criança, o Peter ficou preocupado, tentou mostrar pro moleque que não é certo ele fazer isso, que ele não tem que usar a arma do pai, que ele não tem que roubar, que ele tem que sair dessa vida. O Peter fala pra ele, eu entendo como é que você tá se sentindo, eu também sofri bullying. O moleque não acredita, mas aí ele explica, conta um pouco da história dele, fala que a arma não vai dar pra ele mais personalidade, ela só vai dar pra ele um poder de matar, mas que o moleque não deveria dar o gostinho pros valentões de fazer merda com a própria vida. No fim, o Miranha conta a história pra polícia, chama o pai do moleque, ele vai até lá, dá um abraço nele e basicamente é assim que ele resolve a situação. Ou seja, é a mesma temática da história de antes. Uma criança que se sente rejeitada e tenta utilizar uma arma de forma completamente imprudente. O Peter é contra isso, eu também sou contra isso. Acredito que 100% dos armamentistas, das pessoas pró-armas, sejam contra isso. E agora, pra encerrar de vez a questão, já que mostramos que as tais HQs desarmamentistas do Peter, na verdade, não são desarmamentistas, a primeira eu diria que é mais pró-armas do que contra, e as outras duas são contra crianças usando armas, vamos ver o Peter canônico do Amazing Spider-Man, universo 616, o Peter original, usando arma. Essa aqui é a edição 103 de dezembro de 1971. Estamos viajando pelas décadas com o amigão na vizinhança. Nessa HQ, o Peter vai até uma expedição no meio da selva pra enfrentar o Gog. E percebam, o Peter foi até lá armado, e ele não só está armado, como ele vai utilizar a sua arma. Quando o Gog aparece, o Peter saca a sua pistola e dispara contra o Gog. Ele não só segurou uma arma de fogo, ele usou a sua arma de fogo. E ele disparou. Óbvio que ele não consegue matar o Gog com a arma, mas tá aí. Agora nós temos, de fato, Peter Parker. Não é um clone, não é uma versão que tomou conta do corpo dele. Não, é o Peter Parker, o original do universo 616, utilizando uma arma de fogo. Ah, mas isso aí é nos anos 70. Bom, passamos por essas outras histórias que já demonstraram que no mínimo desarmamentista ele não é. Mas eu vou fechar o vídeo citando uma história super recente, pra realmente passar por todas as épocas. Essa inclusive me deparei sem querer, tá? Afinal eu tava lendo ela, foi a edição de setembro da Panini. E a história é O Fim do Aranhaverso, a parte 7, foi publicada neste ano, junho de 2023. O quê? Tem um argumento numa história publicada em junho desse ano? Sim, tem. Só pra reforçar meu ponto de que se Peter Parker fosse desarmamentista, ele não passaria de um grande hipócrita, a gente tem aqui essa página, ó. Nessa história, o Peter acaba perdendo seus poderes e aí ele vira simplesmente Peter Parker, um homem comum, um cientista. Mas é o nosso Peter, tá? É o Peter original do 616. Sem poderes e como um cientista, eles estão enfrentando uma deusa interdimensional, que é a Chatra. E aí ele desenvolve uma arma capaz de derrotar ela. E ele consegue. A edição termina com Peter Parker sem poderes utilizando uma arma pra derrotar a vilã final. Ah, Wagner, mas essa não é uma arma de fogo. Não, realmente, ela não é uma pistola. Na verdade, é uma arma com o poder de desintegrar uma deusa. Se você me disser que o Peter Parker original, utilizando essa arma pra desintegrar a Chatra, não é incoerente com ele ser desarmamentista, eu vou considerar que você também acha que uma pessoa pode ser contra armas de fogo, mas a favor da bomba atômica, sem cair em contradição. Porque, de fato, ele não usou uma pistola, ele usou uma arma com um poder destrutivo infinitamente maior do que uma pistola. E o que a gente pode perceber com isso? Que, na verdade, Peter Parker entende que armas podem ser utilizadas para legítima defesa, para proteger a si e também as pessoas de bem ao seu redor. É isso que o Peter sempre fez com os poderes dele. E quando perdeu seus poderes, ele desenvolveu uma arma pra pulverizar a vilã. Eles nem sabiam exatamente o que aconteceria com a Chatra, tá? Inclusive, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, porque a história terminou aqui, então ficou em aberto, se ela foi pra algum outro plano existencial ou qualquer coisa do tipo. É uma história do Aranhaverso, né? Então envolve aí várias dimensões, pode ser que ela tenha ido parar em alguma delas. Como o único jeito de salvar o Aranhaverso era derrotando a deusa Chatra, e como nem todos os Homens-Aranhas do Aranhaverso juntos eram capazes de derrotar ela, o Peter assumiu que essa era a única forma de vencer. Acho que depois de tudo isso, é seguro falar que o Peter Parker original definitivamente não é desarmamentista. Muito pelo contrário, ele vê armas como ferramentas, ele sabe que na verdade o grande problema dessa questão são as armas ilegais, ou seja, ele sabe que o problema é o crime e não a ferramenta. Ele sabe que armas podem ser utilizadas em legítima defesa. Ele próprio demonstra estar disposto a utilizar armas em legítima defesa se precisar, se esse for o único recurso que sobrar. E o que realmente incomoda ele, no máximo, são crianças utilizando armas de forma irresponsável para tentar revidar o bullying, até por se identificar, né, com o bullying que ele sofreu, e por não querer ver a criança fazendo merda e comprometendo a própria vida como nenhum ser humano normal quer ver. E obviamente também sendo contra bandidos usando armas, volto a dizer, ilegais na maior parte. Por isso, digo, repito, enfatizo com base nos quadrinhos, ao longo de todas as décadas. Peter Parker desarmamentista é lacração. É retcon, é revisionismo. Se a partir de agora começarem a publicar histórias do Peter sendo claramente contra as armas em geral, contra clubes de tiro como foi no jogo, isso é retcon.
Isso é mudar o cânone do personagem, mudar a essência do personagem para finalidades políticas. Porque até então Peter Parker sempre foi um personagem mais ao centro. E nesse tema a gente pode ver que ele estava inclusive mais à direita. Por isso fecho o vídeo relembrando a primeira resposta que eu dei ao Lacrola que reiniciou a discussão. Sabe qual a diferença do Nerdola que reclama de obras por serem lacradoras e do Lacrola que reclama de Sound of Freedom por ser um filme de extrema direita que é não? É que o Nerdola reclama de coisas que de fato estão nas obras, apresenta bons argumentos e prova o seu ponto, como eu acabei de provar, mais uma vez. Peter Parker não é hipócrita. Peter Parker é basic, pro desespero desses lacrolinhas que fingem que leem HQs. Deixa like, passa o vídeo adiante, porque esse aqui deu bastante trabalho, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda ou está fora do lugar. Eles se julgam e logo após tentam calar a tua voz, e depois de tudo os fascistas